Olá, tem professora aí? Hoje eu vim falar um pouco sobre a organização da BNCC. Como é que ela está estruturada para que ao planejar a gente tenha uma clareza para encontrar as coisas nele. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 12 anos no ensino fundamental na rede pública do estado de Minas Gerais. E eu queria te convidar a clicar no curso de BNCC que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, que tem um link de um curso aqui, curso de BNCC, e lá a gente se aprofunda um pouco mais nesse assunto, de forma prática, como é que você vai trabalhar lá dentro da sua sala de aula, planos de aula passo a passo, tem sequência didática para você aplicar, tem projetos, tem grupo exclusivo de WhatsApp para a gente poder compartilhar atividades, ideias com os colegas e onde eu também tiro suas dúvidas pessoalmente. Bom, vamos falar sobre a organização da BNCC. A BNCC traz os nossos objetivos, aquilo que a criança deve aprender. Ela é a base do nosso currículo, uma base comum para os currículos do Brasil inteiro, certo? Então, tudo que a criança deve aprender está ali dentro. E para isso funcionar, tem que ter uma organização lógica. Então, veja só, aquilo que o aluno deve aprender está dividido em áreas, por exemplo, a área das linguagens, que vai ter a língua portuguesa, vai ter a língua estrangeira, vai ter as artes, Então está dividido em áreas, e as áreas têm alguns componentes curriculares. Os componentes curriculares é aquilo que a gente chama de disciplina, O português, a matemática, as ciências naturais, a geografia, a história, que vai estar em ciências também. E aí, dentro desses componentes curriculares, nós temos unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. As unidades temáticas nós costumávamos chamar de eixos. Então, a gente falava que eram eixos da matemática: o espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações, que mais? Tratamento da informação. Agora, a gente vai chamar de unidades temáticas. E a gente vai ter, olha, como unidade temática nós temos números e separados de números nós temos álgebra, que seriam os números e operações, lá no nosso ensino fundamental. A geometria, que é a unidade temática, que corresponde ao eixo que a gente chamava de espaço e forma. Nós temos aqui, por exemplo, grandezas e medidas, que continua a mesma coisa, e probabilidade estatística, que é o que a gente chamava de tratamento da informação. Então, nós ainda temos eixos. E dentro desses eixos, nós temos objetos de conhecimento. Uma coisa os eixos se dividem em vários objetos de conhecimento. Por exemplo, em grandezas e medidas, nós vamos estudar unidade de medida, de massa, de comprimento, de temperatura, medida de tempo. Então, isso está lá dentro da unidade temática. Então, nós temos objetos de conhecimento que compõem uma unidade temática. Bom, na língua portuguesa, a gente tem uma diferença. Eu marquei a língua portuguesa aqui para falar com vocês, que na língua portuguesa nós temos uma diferença. Em vez de unidades temáticas, nós temos práticas de linguagem. Então, aqui na língua portuguesa, a gente vai ter práticas de linguagem, divide-se em objetos de conhecimento e divide-se em habilidades. Na matemática, nos outros componentes curriculares, a gente vai ter também a unidade temática, que se divide em objetos de conhecimento, que se divide em habilidades. E as habilidades são ali a capacidade de operar com aqueles objetos de conhecimento. E essas unidades, essas habilidades, elas sempre vão começar com um verbo que indica uma ação da criança que ela seja capaz de fazer, da criança, do aluno, Porque a BNCC não é só do ensino fundamental. Então, a gente vai ter assim essas habilidades. Ao planejar, é interessante que a gente sempre, numa sequência didática, ali durante a sua semana, é interessante que a gente sempre trabalhe várias unidades temáticas.
Então a gente vai passar por números, a gente vai passar por álgebra, a gente vai passar por geometria, sempre trabalhando todas, nunca deixando uma para o final do ano. Você se lembra disso acontecer ou isso é uma impressão minha? Muito antigamente, a professora deixava geometria para o final do ano, até vinha no livro no final do ano e a gente nunca estudava geometria. A gente estudava muito, muito, muito número e operação e a geometria a gente não chegava a estudar. Não é porque ela não estava no currículo, é porque a gente não chegava nela, não dava tempo. Né? O tratamento da informação ou a probabilidade estatística, que é uma das unidades temáticas da matemática. Então é interessante que a gente trabalhe todas. E as habilidades, elas também têm um código alfanumérico que nos ajuda a entender. O código alfanumérico ele tem assim, um par de letras, um par de números, um segundo par de letras, um segundo par de números. O primeiro par de letras indica a fase do ensino, se é educação infantil, se é ensino fundamental ou se é o ensino médio. No caso da gente, professora de ensino fundamental, vai ter EF. Então, a parte da BNCC que vai falar do ensino fundamental, ela vai trazer as habilidades com o código EF. Em seguida, o primeiro par de números vai falar do ano de escolaridade. Então, ensino fundamental, se eu estou no primeiro ano, eu vou olhar 01, vai ter 02, 03, né? Às vezes vai ter do terceiro ao quinto, depende. O segundo par de letras vai falar do componente curricular. Então, vai ser MA de matemática, LP de língua portuguesa, né? Depende do que você vai trabalhar. E, em seguida, tem uma numeração. Em vez de você falar habilidade 1 da matemática, você vai ter lá ensino fundamental 01, que é do primeiro ano, MA matemática 01, a primeira habilidade que veio aqui para mim no primeiro ano. Assim, qualquer lugar que você localizar, você sabe de que fase do ensino, de qual componente curricular, né? E de que ano daquela fase de ensino a gente está tratando. Então é isso. Para aprofundar mais, a gente precisa abrir essa BNCC e ler juntos, entender juntos, planejar juntos. E aí, para isso, eu te convido a participar do curso de BNCC. Mas aqui já deu para você entender como ela está organizada e que algumas palavras mudaram, mas que a estrutura continua muito parecida com o que a gente já trabalhava. Eu espero que você tenha gostado, que tenha esclarecido para você alguma coisa. Um grande beijo e até a próxima. Se gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal.